Preto, porque o mundo estava sem horizontes, fechado. Azul, porque nos remete a grandezas imensuráveis, como o mar, como o céu, que nos apontam os limites da esperança e as perspectivas de um mundo libertador. Meu nome é Júlia Codato, tenho 72 anos, sou educadora e, como educadora, trabalho com valores e o maior valor é a liberdade. Em 1968, entrei no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Em 68, nós já tínhamos passado por 4 anos de ditadura no Brasil. E o que nós queríamos no curso era realmente pensar como nós, estudantes universitários, poderíamos nos ajudar para influenciar o debate político no Brasil, participando de manifestações, fazendo passeatas nas ruas, sendo reprimidos pela polícia, mas com o ideal de ganhar novamente as liberdades que haviam sido cassadas pelos diferentes atos institucionais instaurados no Brasil. Em 68, resolvi me engajar na educação popular como parte do processo de resistência à ditadura. E o grande inspirador para o nosso trabalho foi Paulo Freire. Primeiro, você vai lá conhecer a comunidade na Zona Leste, vai entrevistar todos os trabalhadores, o que eles fazem, como eles trabalham, quais são as maiores necessidades dele, o que eles buscam para o bem viver. E nessas pesquisas, a partir dessas pesquisas, nós escolhemos uma palavra geradora, uma palavra-chave, que vai desencadear outras palavras. Quando entrevistamos os trabalhadores na Zona Leste, a maior aspiração deles era ter uma casa. E aí nós perguntávamos, bom, se vocês querem ter uma casa, vocês vão construir, vocês precisam de tijolos, vocês precisam de cimento, vocês precisam de telhas. Então, vamos começar discutindo quantos tijolos vocês conseguem comprar por mês com o salário que vocês recebem. Isso foi dando uma dimensão de realidade para esses trabalhadores e, por isso, a palavra escolhida para o processo de alfabetização foi tijolo. Só que, quando você fala tijolo, ela vai remeter a outras palavras. Então, tijolo vai remeter a casa, vai remeter a trabalho, vai remeter a salário, vai remeter a dinheiro, vai remeter ao conceito de mais-valia, que é um conceito de Marx. Por que não sobra tanto dinheiro para ele? Para ele poder comprar os tijolos. Então, vai pensar, por exemplo, se ele é explorado no trabalho ou não. Então, vai dando uma consciência para esse trabalhador e, por isso, essa palavra tijolo vai gerando outros mundos, outras realidades, outras perspectivas na vida dele. Porque aí ele começa a tomar consciência da sua condição como trabalhador, do quanto ele é exigido e do quanto ele não recebe uma remuneração adequada pelo seu trabalho. Esse é um processo de conscientização política, porque nesse momento, alfabetizar os adultos exigia que eles tomassem consciência da realidade brasileira, consciência de que eles pertenciam à classe trabalhadora, ao operariado, e o quanto eles poderiam nos ajudar a libertar o país da ditadura. Então, o processo de alfabetização de Paulo Freire é poderoso. Por quê? Porque além de empoderar o trabalhador, traz para ele uma consciência como cidadão, como político, que pode mudar a sua própria realidade. E nesse sentido é que eu me engajei nesse trabalho na Zona Leste, que foi muito rico e que me abriu muitas perspectivas e melhorou também a forma como eu enxergava o mundo
e como eu enxergava, a partir daquele momento, o potencial da classe trabalhadora, operariado, para mudar, né, e para interferir nos destinos da nação. Ou seja, vamos lutar por uma sociedade democrática, né, em conjunto, nós, estudantes universitários, eles operários, enfim, toda a sociedade civil. Em 68, né, o que mais prejudicava o nosso trabalho foi a instauração da Lei de Segurança Nacional. Foi o fim de qualquer possibilidade de nós, como cidadãos, atuarmos na sociedade. Essas decisões extremamente autoritárias, ditatoriais, em que todas as liberdades haviam sido censuradas. Esse é um regime perverso, extremamente autoritário, né, em que não existe nenhuma Constituição que nos ampare, não existe nenhuma justiça que nos acolha, né, e esses foram os anos terríveis, né, do ano em que eu iniciei na faculdade. E isso me fez pensar muito, né, que nós precisávamos realmente lutar para conquistar as liberdades individuais e as liberdades sociais, as liberdades civis, né, que nós não tínhamos mais. O projeto que começou lá na Zona Leste foi brutalmente interrompido, né, porque eles invadiram a igreja onde nós nos encontrávamos com os operários, né, e a partir daquele momento não poderia haver nenhuma reunião, né, que agrupasse mais de 3 pessoas. Senão você seria preso, seria torturado, né, e pode ser que você seria morto em algum lugar e nunca mais voltasse para sua casa. Então, em 68, brutalmente, o movimento parou de existir e tudo que começou a existir a partir daí era clandestino. Como eu entrei na faculdade e logo eu comecei a trabalhar na parte administrativa da faculdade, e logo eu fui promovida a chefe de seção no Instituto de Matemática e Estatística da USP. E lá eu fazia um trabalho administrativo, burocrático, e poucos anos depois, uns 2 anos depois que eu tinha esse cargo, eu fui convidada para ser assistente técnico de assuntos acadêmicos, que era o topo da carreira administrativa na Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, nessa época, eu havia prestado concurso para ser professora de escola pública, né? Isso por volta de 1976. Bom, nessa época, quando eu trabalhava na parte administrativa, eu sempre me questionava: será que, embora ganhando bem, é essa vida que eu quero? Trabalhando na parte administrativa, ganhando bem e levando uma rotina, né, que não preenchia as minhas necessidades, né, existenciais, filosóficas, né, quando eu questionava a vida. Então, nesse momento, eu me lembrei de um filme, né, que fomos assistir com meu pai, que é o grande filme de um grande cineasta já falecido, que é Akira Kurosawa. O filme se chama Viver, que termina com um grande ideograma no final, Viver, que contava a vida de um burocrata que trabalhava numa repartição pública, que tinha chegado ao topo da carreira administrativa, né, mas não tinha vivido a vida. Era extremamente infeliz e nesse momento, né, eu me questionei: é assim que eu quero viver para o resto da vida? Sendo uma burocrata, ganhando dinheiro, né, e vivendo essa vida? Aí eu falei, não. Aí eu fiz a opção por me tornar educadora, lembrando da experiência do Paulo Freire, né, lá na Zona Leste, e sabendo que viver, e para viver, a gente precisa realmente ter paixão por aquilo que nós fazemos. E por isso eu resolvi ir para uma escola pública, enfrentar todos os desafios de uma escola pública sucateada, ganhando bem menos do que eu ganhava, mas pelo menos isso fazia sentido para a minha vida.
Por quê? Porque tudo que nós precisamos na vida é aprender a viver, fazendo as melhores escolhas para significar e ressignificar a trajetória que nós temos, para dar sentido ao fato de nós estarmos no mundo. E o fato de nós estarmos no mundo implica o quê? Olhar para si, olhar para o outro e, principalmente no Brasil, ajudar na construção de uma sociedade mais justa, que atenda às necessidades de todos, uma sociedade que minimize a grande desigualdade social que existe no Brasil, em que as pessoas possam ter minimamente consciência da sua cidadania e lutar por seus direitos. Ou seja, viver numa sociedade verdadeiramente democrática e não numa sociedade em que nós vivemos, em que nós temos um grande número de privilegiados e outro grande número de excluídos.